Fala que o aluno é da escola, não é da inclusão. Isso. Porém, a gente sabe que a realidade não é essa na maioria do tempo, Exato, né? exato. Então, o que seria, Natácia, o que é uma inclusão escolar para os pais que estiverem nos assistindo entender que há um processo por trás disso, Sim, né? sim. Há primeiramente uma aceitação do laudo dessa criança, mas como funciona a inclusão escolar hoje? Sim, Ou sim. deveria funcionar, né? Sim, sim. Quando você fala da legislação, a legislação, ela aponta o que precisa ser feito, mas ela não diz como devemos fazer. Então, hoje a gente tem uma legislação que fala o que é para ser feito em relação ao PEI, que é o planejamento individualizado, Sim. em relação aos recursos, em relação à inclusão dessa criança. Isso está muito claro na lei, mas em nenhum momento nós temos alguém falando, é assim que se faz. Entendi. Essa distância acaba atrapalhando completamente todo o processo. Porque, por exemplo, eu também já fui coordenadora do curso de pedagogia. E eu me lembro, na época que eu coordenava, o quanto era restrito o assunto inclusão. Entende? O assunto deficiência, transtornos. E a escola, em contrapartida, precisa estar aberta também para receber, né? Para receber essa família, essa mãe, essa criança, antes do primeiro dia de aula. Eu falo que a matrícula escolar de uma criança típica, ela começa nas férias. Sim. Quando a mãe começa a caminhar, a buscar, procurar escolas que sejam inclusivas, né? Porque não é você só matricular a criança e ali virar um depósito de crianças. Isso a gente está falando do autismo nível 1, nível 2, 3, TDAH. É claro que com as crianças com um cognitivo comprometido, assim como meu filho, né? Sim. É uma síndrome mais ultra rara, é um pouquinho diferente. Mas, Natácia, uma dica para quem estiver nos ouvindo, uma escola inclusiva, o que ela precisa ter? Ela precisa ter um canal aberto de comunicação entre família, coordenação, professor de apoio, que depois a gente vai explicar também o que é o professor de apoio, o professor regente. Ela precisa desse canal que esteja todo aberto, aceitar os terapeutas dessa criança, eu acredito que é muito importante também. Então, assim, para uma escola ser inclusiva, qual é o sinal que você falaria para uma mãe? Fala, olha, se tiver isso daqui, vai em frente. Não, se tiver isso daqui, cai fora. Por exemplo, no caso do Pedro, uma criança que gosta muito de sair da sala de aula porque tem essa hiperatividade. Né? E no caso dele, que tem outros comprometimentos, ele precisa de um professor de apoio que esteja mais ou menos o tempo todo supervisionando. Sim. Assim, dentro da sala como fora. Então, isso é importante ficar claro. O aluno, ele é um aluno da escola. Ele é um aluno do professor regente. O professor de apoio, ele está ali para dar um suporte. E isso, muitas vezes, acontece de forma equivocada. E nós não estamos aqui, nós conversamos quando a gente planejou. Nós não estamos aqui para julgar o trabalho desse professor. Eu preciso que o meu filho aprenda alguma coisa. Só que eu também preciso que essas outras 5 ou 6 crianças com laudo, sem contar aquelas que não têm laudo, também aprendam alguma coisa. A gente não pode deixar que só a socialização fique pairando dentro daquela escola. Precisa haver conteúdo, precisa haver aprendizado. É aí que a gente entra no PEI, no planejamento individualizado. A gente entra na questão do estudo de caso. Porque quando esse estudo de caso é feito no início do ano, ele vai levantar quais são as potencialidades daquela criança. Se esse material, por exemplo, crianças que não gostam de folha, e outra dica, mais uma dica aqui pra gente deixar. Muitas crianças não gostam do papel impresso. Não gostam, não flui, não rende, é algo que só não tem função. Diferente de quando você faz um material encadernado, onde ele pode escrever e apagar. Então isso aí é um exemplo. Fazer esse material, o professor precisa entender, a escola precisa entender que é um ganho gigantesco, porque ele vai reutilizar esse material inúmeras vezes. Mas esse material, essa construção, essa adaptação, tem que constar lá no PEI. Precisa estar lá no PEI desse aluno, para saber qual é a necessidade. É uma criança que não se adapta à folha solta, está no processo inicial de alfabetização, então ele precisa de um material adaptado. E esse material ele vai ficar ali na escola, ele vai ser reutilizado. Após esse PEI pronto,
A família pode ter acesso? Sim, a Natácia? família pode ajudar a construir. Pode ajudar a construir. Entendeu? Esse novo decreto, ele traz ainda mais essa obrigatoriedade em relação ao PEI, porque há a possibilidade da equipe que atende a criança, dos pais, da família, da mãe, participar da elaboração desse PEI. O que a gente precisa, Renata, é entender que não é só um documento, só uma burocracia. Para ficar na gaveta, né? Para ficar na pasta do aluno. Tudo precisa ser muito bem documentado, muito bem pensado, estruturado, para que a criança tenha sucesso. Não significa que fazer o PEI vai resolver todos os problemas da inclusão. Não é isso, porque são muitos problemas e a gente precisa ir resolvendo. Sim. O PEI, ele dá possibilidades para você ensinar a criança dentro daquilo que a criança é capaz de aprender. Já passou 3 semanas. Eu fui na escola. Toda vez que eu busco meu filho, eu pergunto como tá. Passaram-se 3 semanas, veio a primeira prova, sem adaptação nenhuma. Aí a gente precisa voltar na escola e cobrar. Não dá, Renata, pra mãe deixar o filho na escola em fevereiro e voltar em abril. Para saber como tá. Não dá. Tem que haver. Quando você fala de ser chata, né? Não é que nós vamos incomodar. Não. Mas a gente tem que pensar, a mãe atípica tem que pensar que ela conhece o filho dela. Ela não é especialista em educação. Sim. Ela é especialista no filho dela. Então, se não for ela estar ali, presente, incomodando, sendo chata, cobrando, não vai evoluir. Porque ela tem que contribuir. Por exemplo, uma mudança de medicação. Isso eu lido muito com isso lá no consultório. Sim. A criança mudou de medicação. Às vezes a mãe esquece de avisar até a gente. Aí a criança tá mais sonolenta. Fica ali uma semana sonolenta sem a escola saber que mudou de medicação. Não, gente. Tem que haver um canal de comunicação. Que seja um caderninho, que seja O WhatsApp já é mais difícil, né? Porque a gente sabe que é complicado. Mas um caderno, sabe, um portfólio para o professor poder anotar. Uma agenda, né? O dia a dia. Exatamente. Né? Tem que haver esse canal de comunicação. É claro que no papel é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática é diferente. Mas já dá uma esperança pra já gente. dá com certeza. Na sua visão, quais foram os pontos que mais chamou a atenção deste decreto que está aí para ser posto em prática em 2026, né? Eu acredito que o estudo de caso, Renata. A formação é importantíssima. Das 180 horas? Das 180 horas. Mas é só a formação básica. É só para o professor de apoio ou tem formação geral? Para o professor de apoio. Professor de apoio. Eu tenho que reler esse pedaço aí. Tá. Agora você me pegou. Mas é obrigatório que o professor de apoio tenha essa formação. Certo. Então, isso para mim também é uma grande... Porque havia algumas situações... Haviam brechas na legislação que permitia que fosse um profissional do ensino médio. Só voltando um pouquinho, Natácia. 180 horas de formação em quê? Em educação inclusiva. Tá. São cursos especializados. Ele tem que ser um pedagogo, ele tem que ter qual a formação de base? De base é a licenciatura. Isso. Tá. E aí ele precisa implementar com a formação voltada para essas áreas, né? Que é a área da inclusão, da educação especial. Sim. Então, isso aí já é um grande avanço, porque agora a gente não tem mais a brecha que permite que seja alguém de nível médio. Ela vê folha, ela rasga. Sim. Aí o professor de apoio foi lá e plastificou todo o material. Sim. Né? Então, assim, até onde vai a autonomia, vamos dizer assim, do professor regente e quem faz essa adaptação toda desse material para uma criança que precisa de um professor de apoio, né? Aí essa é uma pergunta de milhões. Estamos aqui para tirar dúvida, minha gente. Vamos fazer assim, coloquem aí nos comentários quem que você acha que tem que fazer a adaptação do material. Vamos lá, Renata me pega assim numa situação, me coloca numa situação que eu vou te contar, viu, Renata? Mas é assim... É sua opinião, não é que é o que é praticado nas escolas. É assim, não tem como pensar na criança com deficiência sem pensar no ensino colaborativo, sem pensar numa atuação em conjunto, num trabalho de equipe. A gente não pode responsabilizar uma pessoa para fazer
esse tipo de adaptação. Entendi. Entende? Tem que ser um trabalho em conjunto, tem que ser um trabalho de equipe. Porque, por exemplo, o professor regente, ele pode fazer isso. Ele pode. Só que ele tem uma carga horária para ele cumprir. Dentro dessa carga horária, ele tem a hora-atividade dele. E é nessa hora-atividade que ele precisa adaptar o material. Mas aí, que horas que ele vai elaborar a prova, corrigir a prova, pensar nas atividades das outras crianças? Sim. É na hora-atividade também. Plastificar um material, eu sei porque eu tenho plastificadora. Você leva horas para encadernar um livro. Tudo bem que esse é o material que ele vai usar o ano todo. Mas aí é justo que ele faça isso no domingo? No final de semana? O professor de apoio, muitas vezes ele tá ali e ele tá acompanhando e não cuidando. Não é babá. Acompanhando, ele não é babá, ele está acompanhando essa criança às 4h20 que a criança tá dentro da escola. Ele não tem 10 minutos de recreio. E aí, que horas que ele vai plastificar e pensar isso? É justo que ele faça isso no domingo? Então, por isso que a gente não pode pensar nessa inclusão sem pensar num trabalho em equipe. Da sua opinião, você acredita que falta profissionais para atender esse público? Por exemplo,